Bom dia, tudo certinho com vocês? Pessoal, vamos continuar então o nosso conteúdo de cidadania. Na aula de ontem, a gente terminou a aula falando então com atividade sobre ética profissional. Vocês fizeram então uma lista de 5 comportamentos éticos que você considera importante. E aí, falando em comportamento, hoje, então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre comportamento e sobre desenvolver atitudes e qualidades e virtudes que é importante também para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Então, para começar, comportamento. O indivíduo, apesar do comportamento que predomina, uns mais calmos, outros mais agitados, apresenta reações diferentes de acordo com determinadas situações. Então, às vezes, a gente para avaliar o comportamento, analisar o comportamento das pessoas e a gente age muito diferente. Então, aquilo que de repente é uma tragédia para mim, para outra pessoa é apenas um acontecimento. A dor, a tristeza que eu sinto em relação a várias coisas, para outra pessoa é algo muito mais intenso ou é algo muito menos intenso. Então, o comportamento ele varia muito de pessoa para pessoa, ele varia muito de acordo com a situação. Então, às vezes, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, só que em determinadas situações me tira do sério muito rápido. Enquanto talvez algumas pessoas que já são mais agitadas naturalmente, em determinadas situações elas travam. Então, eu sempre digo que o comportamento humano eu posso passar a vida inteira estudando ele, talvez eu não consiga ainda compreender, porque às vezes a gente espera uma reação da pessoa e ela tem uma reação totalmente diferente daquilo. Ou às vezes a gente espera um comportamento da pessoa e ela vem com um comportamento que jamais você imaginou que ela poderia ter, né? Então a gente já passou, creio que vocês também já passaram por diversas situações dessa forma, quando você esperava um comportamento de alguém e essa pessoa agiu de uma maneira totalmente diferente. Ou também você gostaria de ter se comportado de uma forma diferente, ter agido diferente, e por vários motivos isso não aconteceu. Então, o comportamento ele é definido como um conjunto de reações de um sistema dinâmico em face às interações e realimentações propiciadas pelo meio onde você está inserido. Então, o comportamento ele começa a ser algo repetido conforme aquilo que acontece comigo no meu dia a dia. Então, se aquela situação se repete, o ser humano tende a repetir comportamento também, o qual, por sua vez, ele poderia analisar aquele comportamento e agir de maneira diferente. Por quê? Porque se a gente reforça um comportamento, a gente torna aquilo um hábito. E é isso que a gente tem que cortar. Então, quando eu, por exemplo, estudo o comportamento e quando eu estou atendendo alguém, quando eu preciso interferir nesse comportamento, eu sempre dou essa dica muito importante. Quando que a gente deixa de ter um hábito? A partir do momento que a gente bloqueia aquele comportamento, a gente tem um outro comportamento ao invés de se tornar aquilo um hábito. Então, por que às vezes algumas mudanças de comportamento não são fáceis da gente conseguir? Porque justamente aquele comportamento já virou um hábito. E aí a gente tem que voltar lá do início, reprogramar aquele comportamento, tornar um novo comportamento repetitivo, para que a gente consiga substituir o comportamento antigo por esse comportamento que eu quero ter. Então vejam que falar sobre comportamento ou tratar de comportamento, analisar comportamento, gente, a gente fica até meio doida, né? Porque realmente não é muito fácil. Com uma pessoa, vocês imaginem quando a gente tem que analisar comportamento ou esperar ações de um grupo de pessoas, né? É muito mais difícil, bem mais complicado. Mas, então, algumas regrinhas, algumas leis e regrinhas básicas para uma convivência em sociedade. Já que nós estamos falando em cidadania, nós temos que ter em mente algumas regrinhas que, para a gente conviver em sociedade, vai facilitar muito o nosso dia a dia, tá? Então, as boas normas de convivência
social, também chamadas de regras de convivência ou leis, não existem porque sim ou para satisfazer os caprichos de alguém. Elas são instrutivas, orientadoras, elas favorecem a formação moral das pessoas, o cultivo da ética que sustenta uma ordem social. Então, por que eu não posso fazer o que eu quiser lá numa praça? Porque existem regras de convivência, regras, leis. Por que eu não posso sair destruindo as coisas na rua? Porque existem regras que não está favorecendo somente eu ou somente a pessoa que está ali, né? Vai favorecer uma comunidade inteira. Então, é muito importante a gente entender que essas regras de convivência faz bem para mim, faz bem para você, para o meu vizinho, faz bem para minha mãe, para o meu pai, para pessoas que eu não conheço. Então, ela vai sim favorecer um grande número de pessoas. E a gente precisa que cada um faça a sua parte. Então, regrinhas básicas de convivência. Essa imagem tem lá na apostila de vocês, tá? Então, chegou, cumprimenta. Já vai, se despeça. Então, isso são regras até de educação básica, né, pessoal? Cumprimente as pessoas, não precisa sair abraçando todo mundo agora em época de pandemia, né? Muito menos, é assim, cotovelinho, soquinho, pezinho, enfim. Mas cumprimente as pessoas, olhem para as pessoas. Né? Isso é uma questão de respeito, de educação. Receber um favor, agradeça. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de dizer obrigado, né? Fico grato. Prometeu, cumpra. Se você não consegue, avise essa pessoa. Não deixe a pessoa sem resposta, né? Ou que depois que passou todo o teu prazo, você vai lá e você inventa alguma coisa. Então, cuidado quando a gente promete alguma coisa. Se você não vai conseguir cumprir, chame a pessoa, converse com a pessoa, explique os teus motivos, mas não deixe sem resposta nenhuma, porque você pode passar, então, como uma pessoa irresponsável, tá? Ofendeu, se desculpe. Muitíssimo importante. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de pedir desculpa. Acha que está sempre certo, o outro está sempre errado. Então, vamos praticar isso no nosso dia a dia. Não entendeu? Pergunte. Tem? Compartilhe. Não seja egoísta de segurar tudo para você. Né? A gente pode sim compartilhar. Se você não tem, também não inveje. Né? Não fique colocando, ai, tomara que estrague, tomara que ele bata, tomara que. Gente, agradeça que alguém está conseguindo ter as coisas, né? Então não tenha inveja. Sujou, limpa. Não é a mãe que tem que limpar, não é a tia da limpeza que tem que limpar. Você sujou, limpe. Você jogou no chão, ajunte. Você bagunçou, ajunte. Então é muito importante para uma convivência geral, né? Não curte, respeite, ama, demonstre o carinho. Tem gente que tem amor de mula, né? Demonstre o carinho, não sabe falar, não quer falar, demonstra através de gestos, né? Então, alguns gestos valem mais que 1000 palavras. Então, demonstre o carinho pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Então, é importante a gente demonstrar esse carinho para as pessoas também. Isso é facilita a nossa convivência também. Pediu emprestado, devolva. Quebrou, conserte. Acendeu, apague. Abriu, fechou. Comprou, pague. Então, são regras, pessoal, que estão ali disponíveis também na apostila. Vocês olhem de novo. E tem uma frase que eu coloquei embaixo ali, ó. Gostaria que os outros tratem você assim? Então, se comporte assim. Então, às vezes a gente espera tanto das outras pessoas, mas na hora que chega a nossa vez de agir e de fazer o comportamento acontecer, a gente não faz nada. E aí, como é que o outro vai fazer por mim algo que eu não faço por ele nem por ninguém? Né? Então, é bem importante a gente praticar isso no dia a dia. Uma dica, gente. Eu sei que provavelmente não tá fácil para vocês aí na casa de vocês. Tem gente que está ajudando a cuidar de irmão, de vó, de vô. Tem gente que está ali tomando peito da casa, né? Fazendo comida, ajudando a limpar, arrumando. Então não é fácil, né? A prof aqui na casa dela também, por muitas vezes nesse período, não foi fácil. A gente tem que parar,
perceber que tem que ter uma ajuda, tem que ter uma coletividade, que também não adianta a gente brigar o dia inteiro, né? Se a gente tá nervoso, que a gente não deixa o resto da casa, das nossas famílias, então, nossos familiares nervosos. Então, cuidar com esses comportamentos, né? Por quê? Porque a nossa convivência vai ficar muito melhor. Ah, eu tenho um pai que só briga, que grita. Vamos analisar o que você faz. Será que você também já não vai com 10 pedras na mão? Né? Avalie primeiro o teu comportamento. A gente tem a mania de fazer assim, né? Apontar. Só que quando a gente aponta para uma pessoa, olha quantos dedos estão apontados para a gente. Então, esses dedos aqui é o que a gente tem que se avaliar primeiro. E depois a gente avalia o comportamento da outra pessoa. Ok? Regrinhas aí, umas dicas que a prof está dando para vocês também, facilitar o dia a dia de vocês. Virtudes. Virtudes, pessoal, elas podem partir de um comportamento. Responsabilidade, lealdade, iniciativa. Vejam que todas essas virtudes, elas geram um comportamento. E elas são vistas através do nosso comportamento, daquilo que eu passo sobre isso. Qualidades importantes no exercício de uma profissão, e não só da profissão, da vida de vocês. Honestidade, competência, coragem, compreensão, imparcialidade, humildade, otimismo, sigilo, prudência e um monte mais que a gente pode citar aqui. E todas essas, pessoal, é através do comportamento que a gente vai demonstrar. Eu falar que eu sou honesto, eu posso falar. Agora, os meus atos, o meu comportamento, as minhas atitudes é que vão dizer e vão mostrar se realmente eu sou honesta ou se é alguma coisa da boca para fora. Então, muita atenção e pratiquem, que não seja isso só para falar para alguém, que não seja só para mostrar, para fazer de conta, mas que realmente seja verdadeiro isso, ok? Virtudes profissionais. Então, não basta apenas os nossos deveres, né, os deveres de um profissional, de uma profissão, mas também a gente precisa ter qualidades pessoais que vão fazer com que a minha vida profissional ou vão fazer com que eu me torne um profissional ainda melhor. Então, eu sei aquilo que eu preciso saber da minha profissão, mas todo o meu comportamento vai depender das minhas virtudes, que é aquilo que eu acabei de passar ali no slide anterior. Eu preciso praticar junto com a minha profissão um conjunto de virtudes, que se tornam junto virtudes profissionais. Muitas dessas qualidades, elas podem ser adquiridas. Então, eu não tenho isso, eu posso adquirir, eu posso praticar, eu posso incluir isso dentro da minha vida. Como? Com esforço e boa vontade. Aumentando, assim, o profissional que eu sou, trabalhando a minha personalidade, trabalhando aquilo que eu quero melhorar em mim. A gente sempre tem coisa para melhorar, a gente sempre tem coisa para treinar, só que precisa esforço e boa vontade. Ninguém vai chegar em você e vai fazer milagre. Então é muito importante vocês avaliarem tudo isso que vocês querem, tá? As pessoas que optam por não assumir responsabilidades, né, que elas não querem ter comportamentos adequados, não querem assumir nada, elas podem ter dificuldade, olha só, podem ter dificuldades em encontrar significado nas suas vidas. Então é aquela pessoa que ela vive em constante decepção. Por quê? Porque ela espera um monte de virtudes das pessoas que ela convive, mas dela não parte nada. Então ela é uma pessoa frustrada, ela é uma pessoa que ela acha que ela não precisa mudar nunca, que ela não precisa melhorar nada, que ela não precisa fazer nada. Então vejam que qual é o significado da vida de uma pessoa assim? Opa, o mundo gira em torno dessa pessoa que todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que adquirir coisas boas e ela nada? Então, cuidado, que às vezes você pode estar tendo esse tipo de comportamento. E isso é complicado quando a gente fala em trabalho, quando a gente fala em amizade, família, né? É um contexto geral, uma vida em comunidade. Então, é importante a gente parar e avaliar. Será que eu não estou me frustrando porque eu não estou admitindo coisas que eu posso melhorar? Então, pensem nisso. A atividade. Eu vou mandar para vocês um link com questionário novamente. Esse questionário vocês têm ele lá na apostila. É um questionário
sobre comportamentos em sociedade. Como vocês não conseguem responder lá na apostila, porque a gente não tem ela impressa, eu vou transformar ele num questionário do Google, igual aquele que vocês fizeram no módulo passado. Vocês vão responder e vão me enviar da mesma forma que vocês fizeram, ok? Que eu também já consigo ter uma avaliação de vocês. E no caderno, vocês vão responder para mim essas duas perguntas. Quais são as suas virtudes? Segundo, quais virtudes você acredita que você precisa desenvolver? Volta ali no vídeo, olha aquelas virtudes que a professora colocou ali, algumas, né? Existem muitas mais, mas ali são as principais. Avalia. Quais são essas virtudes que você tem, mas que realmente você pratica? Não adianta eu dizer, eu acho bonito ser tal coisa, mas eu não pratico no meu dia a dia. E a número 2, quais virtudes que você precisa desenvolver? Então, que é algo que você até tenta, mas não consegue, você se frustra, você desiste porque é melhor fazer sem mesmo, tá? A gente sempre tem coisas para desenvolver. E virtudes, comportamentos legais é muito importante a gente sempre estar desenvolvendo, ok? Então, recapitulando. Ao responder o questionário da atividade, é o link que eu vou mandar do questionário para vocês. E essas duas perguntas, número 1 e número 2, vocês vão fazer no caderno, vão tirar foto e vão me mandar lá no grupo, certo? Pessoal, um beijo grande. Eu espero que vocês realmente, nessa aula em especial, tirem um momentinho assim para refletir o comportamento de vocês, né? Como eu já falei, provavelmente está muito mais difícil a convivência com essa pandemia, porque a gente tem que ficar ali 24 horas dentro de casa, aí aparecem brigas, aparecem opiniões diferentes. Não deve estar sendo muito fácil, né? Para ninguém, a gente escuta bastante queixa nesse sentido. Mas então a gente pega esse momento que não está fácil, né? E a gente para um pouquinho para pensar. Qual a minha contribuição aqui que eu possa melhorar para que não esteja mais tanta briga, para que não tenha mais discussão, para que a gente não fique ali sempre no mesmo comportamento de briga, você já sabe até o tom que a pessoa vai brigar com você, né? Ou que você vai brigar, né? Tem essa também, tá? Então, gente, utilizem esse momento realmente assim para desenvolver algo em vocês, né? E para avaliar também o comportamento de vocês e essas virtudes que eu acabei de falar, certo? Tenho certeza que a vida de vocês vai melhorar, o comportamento que vocês melhorarem vai ter sim, vai afetar toda a família de vocês de forma positiva, né? Vocês vão conseguir ver mudanças nisso, só que precisa de esforço, né? Precisa de boa vontade, ok? Então, eu espero que realmente vocês pensem nisso com carinho e que a gente, quando voltar, a gente consiga realmente conversar sobre isso e que vocês me digam, prof, realmente, né? Eu mudei alguns comportamentos, eu comecei a agir de maneira diferente, porque eu vi que talvez eu estava criando alguns problemas, certo? Um beijo grande e até a próxima aula!